Fala galera! Ao longo do século XIV, houve diversos problemas no território europeu. Um deles foi a Guerra dos 100 Anos, que ainda assolava grande parte da região da Inglaterra e da França. Segundo, a peste negra. E o terceiro, e não menos importante, a grande fome que fez com que diversas pessoas passassem muitas necessidades. Hoje, o nosso vídeo é sobre o absolutismo. A crise do feudalismo fez com que as sociedades que viviam nos feudos migrassem do campo para a cidade. Isso foi possível porque, devido a todos os problemas que a peste trouxe, a oferta de mão de obra acabou se tornando menor. Isso fez com que essas pessoas que trabalhavam no campo acabassem optando por ir trabalhar na cidade, porque o trabalho nas cidades acabou se tornando mais valorizado. Isso fez com que os senhores feudais acabassem perdendo todo o poder que eles detinham. Isso também trouxe uma série de consequências para a Igreja Católica, que, por exemplo, acabou se tornando um empecilho para certas atitudes que o rei absolutista queria impor. Com a perda de poder da nobreza, os reis acabaram entendendo que era possível ampliar o seu poder. A primeira coisa que eles fizeram foi montar exércitos. E esses exércitos que protegiam o rei passaram a garantir a proteção deles, não só em relação a possíveis levantes da nobreza, mas também para demarcar os territórios. Esse foi um dos fatores importantíssimos que fez com que o absolutismo monárquico começasse a crescer. Esses reis fizeram com que a delimitação das fronteiras acabasse fazendo com que aqueles pequenos reinos acabassem sendo incorporados a esse grande reino e com que esse rei tivesse o controle e o poder absoluto sobre todo mundo, sobre a nobreza, mas também sobre aquela população que estava migrando do campo e indo para a cidade. Para ampliar a legitimidade, fizeram acordos com a Igreja Católica para que ela abençoasse o poder dos reis, dizendo que eles governavam em nome de Deus. E, em troca, os reis absolutistas não faziam com que a Igreja acabasse perdendo alguns dos privilégios que ela tinha, como, por exemplo, a isenção de impostos e algumas terras que elas possuíam, que era de importância, mas a principal aliança que os reis absolutistas tinham era com a burguesia. A burguesia era aquela classe social que se lançou ao mar em busca de metais preciosos, em busca das especiarias e que ajudou a esses reis a terem não só o dinheiro necessário para se manterem no poder, mas também deu a eles novos territórios para que eles pudessem controlar. Uma das características que fez esse crescimento comercial acontecer foi o fato de que os reis absolutistas passaram a criar moedas únicas. Era muito comum no tempo do feudalismo que cada feudo acabasse tendo a sua própria moeda. Os reis absolutistas foram extinguindo essas moedas pequenas e foram criando uma moeda única para os seus territórios. Isso facilitou o comércio interno, mas também facilitou bastante o comércio externo, fazendo com que não fosse preciso fazer diversas trocas cambiais para se chegar no valor para se fazer comércio com outro povo. Mas talvez você se pergunte, o que essa burguesia ganhou em troca ajudando a esses reis absolutistas? Eles acabaram ganhando diversos títulos de nobreza. Ao longo do tempo, a gente vai vendo que diversos daqueles comerciantes que tiveram sucesso nos seus empreendimentos acabaram ganhando esse título de nobreza, que fez com que eles acabassem tendo um status diferente perante a sociedade. É importante lembrar que esses comerciantes, quando eles começaram a fazer esse tipo de comércio no processo de expansão marítima, não tinham relevância, não tinham poder perante as classes sociais daquele período. Eles passaram a ter um grau de importância maior quando receberam o apoio dos reis e, a partir desse apoio, conseguiram implementar as ações que aqueles reis queriam que acontecesse. Mas, não se engane, era uma via de mão dupla. Assim como os reis absolutistas cresciam em poder, os burgueses também cresciam em riqueza, fazendo com que todo aquele comércio que eles conseguiam efetuar fizesse com que eles ficassem mais ricos e o rei com mais poder. Mas talvez você tenha uma dúvida, por que o nome é reis absolutistas ou absolutismo? É simples, esses reis foram aos poucos tirando o poder dos senhores feudais,
fazendo com que a Igreja Católica acabasse também se submetendo a eles, e de alguma forma eles passaram a controlar a política, a economia, a sociedade, ter uma influência muito grande sobre a religião, e tudo isso acabou acontecendo com a inspiração de um livro que foi uma das maiores produções culturais daquele período. Esse livro é O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Nesse livro, Maquiavel conta que para os reis terem sucesso em seus governos, eles precisam entender como conseguir o apoio do povo sendo um rei carismático, mas também usar a força no momento que for necessário. Ele falava nesse livro que existiam duas coisas que o rei precisava saber muito bem. Uma era a virtude, que seria as habilidades necessárias para poder se governar, entender sobre economia, entender sobre política, entender de alguma forma como controlar a sociedade. E a outra característica era o entendimento da fortuna. Fortuna não é dinheiro, tá? No livro de Maquiavel, fortuna está ligado à sorte ou azar, acontecimentos imprevisíveis que poderiam acontecer durante o reinado e que o governante deveria entender e saber como lidar com esses imprevistos, de uma forma em que eles não se prejudicassem e conseguissem continuar governando. Nesse período é que a sociedade sai da era medieval e passa a entrar na Idade Moderna. E a sociedade acabou sendo classificada em 3 tipos de ordem social. Essa ordem de classes sociais era o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era o rei e a sua família. O segundo estado era o clero, que eram os representantes da Igreja Católica que davam legitimidade para o rei governar, e a nobreza, que ajudava o rei também a manter a sua governabilidade. E o terceiro estado era a burguesia, que eram esses comerciantes, e os homens livres, além dos camponeses. O absolutismo monárquico teve como grande representante o rei francês Luís XIV, o chamado Rei Sol. A frase dele acabou entrando para a história quando ele disse que o Estado era ele. Isso significava que todo o poder que se poderia ter dentro da França era dele, que ele não abria mão daquele poder e que ele não dividia aquele poder com ninguém. A mudança brusca de um governo que antes era descentralizado, que estava na mão dos senhores feudais, que cada um controlava as suas terras, agora passava para a mão de um homem só. E como, de que maneira, economicamente, o absolutismo se sustentou, eu vou falar para vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de compartilhar. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal. E deixe nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esse assunto. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.